Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula de fisiologia da respiração, então hoje eu vou falar para vocês do transporte de gases, tá? Vou estar dividindo a aula em três partes para não ficar muito extensa e dividir o conteúdo para ficar mais fácil de entender. Então, depois que os alvéolos são ventilados com ar fresco, a próxima etapa do processo é a difusão de oxigênio dos alvéolos para o sangue pulmonar e a difusão de CO2 na direção oposta, né? Então depende da física da difusão gasosa e pressão parcial dos gases. São as grandezas que vão estar governando esse movimento dessas moléculas, né? Então difusão é um movimento aleatório de moléculas livres. Pressão parcial é resultante da concentração das moléculas individuais dentro de uma mistura de gases, né? Como no caso a PO2, que é a pressão parcial do oxigênio. Então, de uma maneira geral, a gente tem aqui peraí. Aqui, bonitinho. O gás, né, que está dissolvido, e aqui está um cilindro, e o movimento desses gases, né, elas vão ter um movimento maior em direção ao menos concentrado, né, então ela vai do mais concentrado para o menos concentrado. Então a setinha aqui está maior, né? Enquanto que o movimento do menos para o mais concentrado ele é muito menor. E isso tende a equilibrar, a entrar em equilíbrio aqui dentro desse compartimento, tá? Bom, então a pressão parcial em um líquido é determinado pela lei de Henry, né? Então a pressão parcial se dá pela concentração do gás dissolvido sobre o coeficiente de solubilidade. Então, quanto maior for o coeficiente de solubilidade, maior vai ser a concentração, mais eu consigo concentrar o gás e ter uma pressão cada vez maior. Quanto menor o coeficiente de solubilidade, essa pressão parcial tende a ser menor porque você vai dissolver menos gás, né? Então tem um equilíbrio entre essas duas grandezas. Então aqui estão os valores para o oxigênio, para o dióxido de carbono, para o monóxido de carbono, para o nitrogênio e para o hélio, né? Então, a taxa resultante da difusão dos líquidos, ela pode ser quantificada, tá? Que é dado por essa equação aqui. Então, além da diferença de pressão, outros fatores afetam, como a solubilidade, a área do corte transversal do líquido, né? Então, a relação, né, de como se dá o volume, a distância para a difusão, o peso molecular do gás e a temperatura do líquido. Então está tudo isso previsto aqui, tá? Mas, como a gente está falando das mesmas condições para esses gases no corpo humano, né? Então a gente tem a maior parte aqui sendo normalizado para o oxigênio, colocando como uma taxa um coeficiente de difusão 1. O dióxido de carbono vai ter 20 vezes mais coeficiente de difusão, se difunde 20 vezes melhor. O monóxido de carbono semelhante, 0,81 ao oxigênio, nitrogênio cerca de metade e o hélio cerca de 0,95, praticamente o mesmo do oxigênio, né? Então, o dióxido de carbono se difunde mais livremente no meio aquoso, tá? Com relação à composição, e aí é importante ver aqui os compartimentos, né? Então essa aqui é a composição do ar atmosférico, é o ar que nós respiramos, e aqui considerando ao nível do mar, né? Ao nível do mar. Nitrogênio, oxigênio, CO2 e água, né? Com um total de 760 milímetros de mercúrio, que é uma atmosfera, né? Então aqui a gente tem a composição do ar, que é praticamente nitrogênio e oxigênio, pouco CO2 e muito pouca água. Quando ele entra nas vias aéreas, ele é umidificado. Então a gente tem uma pressão de vapor de água que vai ser 47 milímetros de mercúrio. Como aumenta a pressão do vapor de água, as pressões parciais diminuem por causa desse aumento aqui, né? Agora, o ar alveolar, que é aquele que chega mesmo no alvéolo, ele vai ter a mesma pressão parcial de vapor, mas o CO2 aumenta bastante.
enquanto que o de oxigênio vai diminuir, tá? E o de nitrogênio aumenta um pouquinho por conta da diminuição desse do oxigênio, né? Eles têm que entrar em equilíbrio porque essa pressão tem que igualar uma atmosfera. Não tem alteração da pressão total. Se a pressão total não muda, então o que muda é a pressão parcial de cada componente, né? E aí quando sai, a gente tem um pouco da mistura do ar alveolar com o ar residual, né? Que ficou no sistema. Então, a gente tem um aumento da pressão parcial do oxigênio indo para 120, mas, ainda assim, ela é menor daquilo que entrou, que é 149, né? Então, houve aqui uma remoção de cerca de 29,3, né, da pressão, enquanto que eliminou-se cerca de 40 milímetros de mercúrio, porque ele foi eliminado. Só que aí, como mistura com esse outro ar, que tá mais, tem mais oxigênio, né? A gente tem, então, uma queda da pressão parcial do CO2 que está sendo eliminado. Mas, efetivamente, o 40 é o que é a pressão daquilo que é necessário para remover o CO2, tá? Bom, como eu comentei anteriormente, falando sobre a ventilação, sobre o volume residual, então essa figura aqui ela mostra a taxa de renovação do ar alveolar. Então a gente tem aqui o alvéolo tomado por um gás qualquer, né, que poderia ser um marcador. Então no primeiro ciclo ele vai removendo, né, boa parte disso, mas não remove totalmente. Então a gente tem uma remoção por cerca do 16º ciclo, né? Então a taxa que a gente tem normalmente são 12 ciclos por minuto, né, no adulto, né, entre 12 e 20, mas didaticamente a gente pode falar de 12 por minuto, a taxa de ciclos respiratórios, né, 12 vezes por minuto. Então seria necessário para que haja essa troca aqui. Pode parecer lento, né? E num primeiro momento, se você pensar que isso é uma substância talvez que faça mal, fala, poxa, mas demora, né? Tanto assim para eu conseguir renovar e remover. Mas a razão para uma vantagem que isso traz é você evita variações bruscas, né? Então, se você fizesse apenas um ciclo e todo esse ar aqui fosse renovado, disso daqui pulasse para isso aqui, você tem variações bruscas acontecendo rapidamente, né? Então, se você pensar que você está num ambiente que tem pouco oxigênio, se você mudou para esse ambiente que tem pouco oxigênio e todo o ar foi renovado, tirando o ar que tinha oxigênio para um ar que não tem oxigênio, você perde oxigenação muito rapidamente. De maneira que se essa troca vai se dando mais lentamente, mesmo que você tenha uma alteração, você consegue um tempo aí para evitar essa situação, para fugir, ou seja lá o que for, né? Então a gente tem uma taxa de renovação que é relativamente lenta, mas que ela é favorável no sentido que grandes variações do ar que está sendo inspirado, ela demora a ter um efeito nas pressões parciais de oxigênio e CO2 no sangue, né? Vai depender do quanto tempo esse estímulo persistir, tá bom? Bom, então, fazendo referência àquilo que a gente estava vendo, a gente tem aqui uma curva de ventilação normal, tá? E aqui a concentração de um gás, né? Por cento da concentração original, que seria representando 100%, e aqui está os 50%. Então, se a gente olhar para o tempo em segundos, para remover metade, ele leva cerca, e aí eu olhei no livro, né? Não vou guardar de cor, 17 segundos para tirar metade no ciclo normal. Duas vezes, né? Se dobrar a taxa de ventilação, isso cai para cerca de 8 segundos, tá? E se for metade do normal, então isso daqui vai para cerca de 37 segundos, se eu me lembro bem do que estava no livro, né? Então tem uma variação aqui do tempo para fazer a renovação desse ar de acordo com a taxa de ventilação. Então se está mais ofegante, se está mais tá aqui com taquipenia ou bradipenia, aí
Vai depender a taxa ou se está normal, né? Bom, então isso é importante. Veja que com 2 vezes a gente em cerca de 1 minuto estaria removendo totalmente, e com metade a gente ainda não teria removido totalmente todo esse gás. Então a frequência da taxa alveolar é importante para fazer essa renovação, tá? Bom, outra coisa que é importante falar é sobre a demanda necessária e a maneira como esse oxigênio é ofertado para o pulmão, tá? Então, para o pulmão não, para o sangue, desculpa. Então, aqui no ar, a gente tem o ponto de operação normal. Então, é uma pressão parcial de 104, que foi aquela que a gente viu ali. E à medida que a ventilação diminui, então a gente tem aqui um volume de trabalho que é 4,2 litros por minuto, que seriam essas 12 ciclos respiratórios em 1 minuto, né? O volume alveolar, né, e aí fazer um parênteses, a gente falou de volumes muito grandes, a gente estava falando de capacidade respiratória, se vocês lembrarem da aula passada, falando de um pulmão com praticamente 6 litros, né, de toda a capacidade, a gente usando 4,8 em situação de demanda e tal. Mas nos alvéolos, o que normalmente se renova é 350 ml de ar por ciclo. E aí, em 12 ciclos, daria esse 4,9, 4,2 litros por minuto, que é o que a gente usa didaticamente, né? E aí, porque a gente está falando do que está renovando só no alvéolo, tá? Bom, e aí, para essa taxa, se a gente tem uma ventilação menor, essa pressão parcial cai bastante, tá vendo? Ela cai vertiginosamente. Por outro lado, se você aumenta bastante essa ventilação, você vai chegando a um aumento da saturação, mas você nunca passa dessa linha. Por que você nunca passa dessa linha? Porque essa é a concentração máxima do ar umidificado que chega, que vai dar 149, né? Que a gente viu nos slides anteriores. 149,3 é o máximo que você vai chegar, que é o máximo que você consegue trazer ou igualar com aquela pressão que a gente está vendo lá. E aqui, sobre uma demanda de estar passando 250 ml de oxigênio por minuto para o sangue, né? Bom, só que se você tem uma demanda como exercício, em que a demanda passa a ser 4 vezes maior, 4 ml de oxigênio por minuto, a taxa de ventilação aumenta bastante. Então ela aumenta para cerca de 4 vezes também, né? Então de quase 5 indo para 20 aqui. Para poder manter essa pressão parcial, que é a pressão que funciona bem para a troca gasosa, que é a mais eficiente, que seria esse ponto equivalente aqui. Sendo que você vai aumentando a taxa à medida que você aumenta a ventilação, para aumentar o aporte. Só que isso anda junto com o aumento do sangue que está passando ali, né? Para remover também mais oxigênio. Então é integrado o cardiorrespiratório, né? Como a gente diria. E aí a pressão de oxigênio ideal para você ter a troca ideal é em torno desse 102. Peraí, é 102. Eu não estou falando besteira. 104, desculpa, tá? É o 104 aqui. Então, acima do 104, não vai te ajudar muito, e abaixo também não vai te ajudar muito. E logo vocês vão entender por quê. Então, o ideal é trazer a ventilação para chegar nessa pressão parcial. Você quer manter a pressão parcial normal, igualado, tá? Então, quando você não consegue atender a demanda, ou você provavelmente tem uma queda de pressão parcial, e aí você não consegue suprir aquilo que é necessário para retirar, você vai ter uma oxigenação ineficiente, tá? Então, a troca gasosa, ela deixa de ser ineficiente se você não consegue atender as pressões parciais otimizadas para as trocas gasosas, tá? No caso do oxigênio, é essa. E no caso do CO2,
o raciocínio é o mesmo, a gente está olhando aqui a eficiência da troca, então aqui está em 40, né, que é o valor da PCO2. Abaixo disso, eu não consigo trocar, não consigo fazer o CO2 sair. E à medida que desculpa, se a taxa, né, é mais baixa, eu não consigo, vai acumulando CO2. Se a taxa vai aumentando, eu consigo remover mais, mas aqui é uma situação de demanda em que eu estou removendo 200 ml de CO2 por minuto. Um aumento em 4 vezes, que 4 vezes foi a mesma da demanda pelo oxigênio, então se o metabolismo aumenta, como no caso do exercício, a demanda por oxigênio aumenta, mas a produção de CO2 também aumenta. Então aqui eu tenho que remover 800 ml de CO2 por minuto. Então também eu promovo um aumento da minha taxa de ventilação alveolar e ela tem que procurar manter nesses 45, que é a PCO2, 40, né? PCO2 alveolar, tá? Para conseguir remover de maneira eficiente. Abaixo disso, eu vou ter retenção, e aí eu vou sair com mais CO2 do que eu entrei, então não é eficiente. E acima disso, eu consigo remover mais CO2. Só que ele cai para uma taxa que fica em torno de 15. Eu não consigo remover mais do que isso, tá? Porque as trocas vão deixando de ser eficientes. Bom, dessa forma, né, o ar expirado, a gente tem aqui uma parte que é o espaço morto, né, que a gente não entra para fazer a troca. Então a gente chega aqui com 149. A gente tem a troca à medida que ele entra ou mistura o ar alveolar com o espaço morto. E aí a gente tem aqui o ar alveolar com a PO2 em torno de 104. E aqui a gente tem, no espaço morto não tem CO2, né? Aí o ar alveolar misturando, vai acontecendo a mistura, e aqui a gente tem o ar alveolar com aquela pressão de 40 milímetros de mercúrio para PCO2. São as duas pressões de trabalho do ar alveolar para que a troca seja eficiente, tá? Bom, então, como a gente falou, a unidade respiratória, já acredito que já é definido na parte da anatomia com a Marcela. A gente está falando aqui das divisões dos brônquios, dos bronquíolos, chegando nos alvéolos, né? Que tem o formato a gente fala sacos, né? O saco, fundo cego, né? Então, é como se fossem cachos de uva, é a melhor descrição, a analogia que a gente faz. São 300 milhões de alvéolos nos dois pulmões, né? Então 300 milhões de unidades de troca gasosa. Cada alvéolo tem diâmetro médio de 0,2 milímetros. E a rede capilar extensa, que é aquela rede em lâmina que ela vai recobrindo o alvéolo com uma fina camada para que aconteça a troca gasosa. Tinha um dado interessante que eu falava, que é a área de superfície de troca, que muitos ficavam incrédulos, né? Que dava em torno de 72 metros quadrados, né? Que dá... não, 72 metros quadrados agora? Ixi, não, talvez 40 metros quadrados. Enfim, dava o tamanho de uma sala, né? E o pessoal ficava impressionado. Mas se você fizer essa conta, né? Se você tiver com a paciência de fazer 300 milhões versus... E aí não é para calcular o perímetro do círculo, é uma esfera, tá? Porque ele é praticamente um saco esférico. Então, com um diâmetro de 0,2 milímetros, calcula toda a área de superfície de cada uma dessas esferas e multiplica por 300 milhões, você vai ter a metragem quadrada da área de troca, tá? E aí vai dar um valor que vocês vão ficar bastante surpresos, que é a quantidade de área de troca que cabe dentro da gente, assim. Bom, então aqui só destacando o arranjo, né? Microscopia eletrônica, acho que de varredura essa daqui, e o esquematizado aqui, então essa fina camada, né? Da parede do alvéolo, das células com o interstício, e os vasos sanguíneos mais grossos e os capilares. E os capilares, como eu falei, eles ficam pareados, um em volta, um do lado do outro. E quando o fluxo sanguíneo está passando, isso aqui é como se fosse uma lâmina, né? Revestindo
uma lâmina contínua revestindo cada alvéolo e fazendo a troca gasosa, né? Isso daqui é uma monocamada de células, é uma camada muito fina, muito delicada, né? E ela é importante que seja assim para que aconteça a troca. Então, se a gente olha aqui o epitélio alveolar, né? Então, fluido e camada adjacente, uma membrana epitelial basal. Aqui é o endotélio, né? Capilar endotelial. Aqui a hemácia. Então, tentando fazer em escala, olha como a hemácia é gigantesca comparando aqui com a espessura, né, dessa região. Lembra que a gente falou de difusão e uma das coisas que influenciam é a distância percorrida. Então essa daqui é uma distância ínfima, né? E você tem a produção de surfactante, né, nessa região aqui para facilitar inclusive essa difusão, né, do oxigênio. Então o oxigênio sai do alvéolo em direção ao capilar. Como o oxigênio tem baixo coeficiente para dissolver no plasma, ele tem que ser transportado pela hemácia, pela hemoglobina. Ele vai ser captado pela hemoglobina. O dióxido de carbono, ele se dissolve bem, coeficiente de dissolução, né? Mas ele também difunde bem para esse espaço aqui. E o que vai governar o dióxido de carbono sair? É porque a pressão parcial do dióxido de carbono aqui no vaso, ela é muito maior do que aqui no ar alveolar, então ela sai, né? E o do oxigênio ao contrário, ele vai estar mais baixo no capilar e aí ele difunde do mais concentrado para o menos concentrado, que acaba sendo aquela razão que a gente observa nessa troca, tá? Então o que vai afetar essa difusão? A espessura da membrana, a área superficial da membrana, o coeficiente de difusão do gás na substância e a diferença de pressão parcial. A diferença de pressão parcial é um dos principais e esses outros podem ser afetados por questões metabólicas ou, como no caso de um patógeno, um agente agressor ou alterações do estado do tecido. Como aquilo é uma fina camada, um processo inflamatório, ele compromete a troca gasosa. E aí, como eu falei para vocês, eu vou depois disponibilizar uma aula falando do Covid, mas é sobre isso aqui, sobre a influência que a gente vai ter sobre a organização desse tecido aqui, que é uma fina camada. Um processo inflamatório, um infiltrado inflamatório, em que você traga um monte de células de defesa para combater um vírus que está se multiplicando aqui, alarga essa fina camada, né? E você tem edema, acúmulo de água, tal. Tudo isso vai afetar o quê? A difusão. E aí são duas coisas que acontecem. Não é só o fato do oxigênio que não entra. Você também não consegue eliminar o CO2, né? Então a gente tem que lembrar que respiração é troca. Você está pegando oxigênio e você está jogando para fora o CO2. Lembra sempre que tem uma troca. Quando essa troca deixa de acontecer, você deixa de captar oxigênio e você deixa de se livrar de CO2, tá? Bom, então a capacidade de difusão está relacionada com a propriedade, né? Então aqui em repouso e no exercício. CO2 e oxigênio, né? O monóxido, tem uma capacidade, eles se difundem pouco, mas aumenta no exercício. Mas o CO2, ele é o que mostra maior diferença, porque o CO2 é bastante produzido, né? Mas ele tem um coeficiente de dissolução alto, então ele se dissolve bem e consegue ser transportado até em grandes quantidades, né? Grandes capacidades, comparado com o monóxido e o oxigênio, por exemplo, tá? Bom, e com relação a essa capacidade da troca, a gente tem esse gráfico aqui, ele parece complicado, mas a explicação na verdade é bem simples, tá? Se a gente olhar para essa região aqui, e aí eu vou me valer agora das minhas habilidades, se você olhar para essa região aqui, ó, ele está falando VA sobre o quê? O VA é a ventilação alveolar,
né? A taxa de ventilação alveolar sobre a taxa de perfusão. É a quantidade de sangue que está perfundindo ali o território. Quando você tem uma taxa normal da ventilação alveolar e da perfusão, você tem uma razão que a gente chama de normal. Nessa situação, a PO2 é 104 e a PCO2 é 40, tá? E aqui a gente tem o ar alveolar normal e aqui a troca acontece da maneira mais eficiente possível, tá? Quando você tem um deslocamento, então no caso, a pressão alveolar, ela diminui, né? Ela diminui bastante. Então a PO2 caiu para 40 em vez de 104. E a PCO2 se manteve em 45, que é a pressão com a qual ela volta dos tecidos, né? Nesse caso, a ventilação não está acontecendo. Você tem alguma obstrução que está impedindo a ventilação. O ar não está sendo trocado, embora o sangue esteja perfundindo. Só que aí você tem uma taxa igual a zero. Quando tem taxa igual a zero, não tem a troca gasosa, mas o elemento comprometido é a parte da troca gasosa que depende da respiração e não da circulação. Mas nesse caso aqui, né? Então aqui tá, beleza. Isso daqui tem a ver com a respiração. Desisto, não quero escrever mais, ficou horrível. Bom, vamos aqui para esse lado então. Deixa eu mudar a cor. Agora aqui é um pouquinho diferente. Aqui a ventilação está funcionando, mas o sangue não está passando. Então seria dividido por zero, né? Então aí tende ao infinito essa razão. E o que acontece quando isso acontece? Quando a gente tem esse cenário? A PO2 é 149, porque é aquela que está chegando do ar umidificado. E a PCO2 cai a zero, porque não tem no ar umidificado. Então você tem o ar chegando no alvéolo da respiração, mas não tem troca, porque não tem circulação. Então, efetivamente, a relação ventilação-perfusão vai cair dentro de uma faixa ideal. E isso vai manter as pressões parciais naqueles valores que a gente comentou. Então, alterações, seja na taxa de ventilação ou na propriedade dos gases que estão sendo inalados, ou seja, na circulação, um processo de isquemia, por exemplo, ou obstrução da veia da artéria pulmonar, ou queda da pressão parcial, da pressão, né, da circulação respiratória, você tem o resultado é o mesmo, você não tem a troca gasosa, os gases não vão ser transportados. E aí você tem queda na PO2 sanguínea e aumento da PCO2, tá? Esses valores aqui não são os sanguíneos, são os alveolares, tá? É os valores que a gente vai encontrar no alveolar. Se você não tem renovação do ar alveolar, a pressão parcial vai igualar aquela encontrada na circulação. Se você tem renovação do ar alveolar, mas você não tem troca com o sangue porque não tem circulação, então ele vai igualar do ar umidificado, que é o ar que está entrando ali no sistema onde não tem troca nenhuma. E quando a troca acontece, esses são os valores de PO2 e PCO2 que a gente encontra. Então parece complicado, mas na verdade não é tão complicado assim. Tá bom, pessoal? Então eu acho que ele parece um pouquinho complicado, mas não é. Então isso é o que diz respeito com relação às características para que aconteça a troca gasosa, né, e o transporte do oxigênio. Então eu vou parar por aqui, porque já está dando um tempinho razoável, e aí eu continuo a aula, o segundo segmento e depois o terceiro segmento, tá bom? Espero que não tenha ficado muito complicado.